Carta de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 11. Diz assim: assim que, conhecendo o temor do Senhor, tentamos persuadir os homens. O que somos é manifesto a Deus, e espero que nas vossas consciências seja também manifesto. Não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriardes por nossa causa, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência e não no coração. Se enlouquecemos, é para Deus; se conservamos o juízo, é para vós. Pois o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. Assim que daqui por diante a ninguém mais conhecemos segundo a carne, ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne. Contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Ele o fez pecado por nós, para que fôssemos nele feitos justiça de Deus. Amém. Se eu posso lhe pedir, peço-lhe mais uma vez, incline sua cabecinha, feche seus olhinhos, por bondade. Mestre e Senhor de nossas vidas, soberano, Criador, mais uma vez nós oramos a Ti de maneira pública. Como sempre gosto de frisar, somente aquilo que já fazemos de maneira privada. Eu Te louvo por cada vida que está aqui esta noite para nos ouvir, sendo esta a oportunidade pela segunda vez nesse dia de adorarmos o Teu nome. Então eu Te louvo, Pai, eu Te louvo pelas curas que já fizeste, pelos milagres que já ocorreram. Eu Te louvo pela ajuda que tens dado a pessoas aqui, portas que já estão abertas, por outras que ainda irão se abrir ao longo dos dias. Eu Te louvo antecipadamente pela semana maravilhosa que teremos no nome de Jesus. Te louvo, Senhor, mas Te louvo também pela Tua palavra ora lida. E certamente ela tem coisas importantes para nós aqui esta noite. Que o Teu Espírito nos conduza, que possamos aprender. E tudo que eu possa fazer aqui é falar, e enquanto eu estiver a fazer isso, que o Teu Espírito possa nos ensinar. Rogo-lhe por bondade, se conosco, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Mas esse texto que vos disse, ele me chama muita atenção por conta dos ensinos extraordinários que o apóstolo Paulo coloca aqui. Ele nos dá uma lição de vida e de salvação tão importante. Eu vou tentar discorrer algumas coisas e mostrar para você algumas verdades bíblicas que certamente há de nos ensinar. E eu quero pautar-me esse ensino esta noite, tentando te mostrar o benefício da salvação. Nós vivemos dias onde o Brasil se fala muito do Evangelho, se tem muitas igrejas, e isso é uma pauta pujante, porque segundo os dados oficiais do governo federal, existem registradas, se funcionando todas eu não sei, mas registradas no Brasil com CNPJs, 931 mil igrejas, quase 1 milhão de igrejas. Isso significa que dá uma igreja para cada 21 pessoas e meia aqui no Brasil. Significa que temos o Evangelho em grande escala.
Mas o fato de termos uma quantidade de igreja, uma quantidade de escolas teológicas, um número avançado de pessoas que dizem ser cristãos, não significa que essa gente toda tem consciência plena do que significa ser salvo, ou do que significa ser a salvação. E um dos grandes problemas de tudo isso é justamente que se prega muitas coisas. Fala-se de prosperidade, fala-se de ondas e mais ondas, mas dificilmente se expõe de maneira muito clara o que significa ser salvo, o porquê Jesus morreu na cruz, e o que significa isso, essa ação dele em prol da tão dita e falada por ele salvação. E o apóstolo Paulo nos traduz ao coração de forma muito simples a importância disso, querendo nos fazer saber, queridos, que esse deveria ser para nós todos, como crentes aqui esta noite, ou simpatizantes, ou como queira chamar, como algo de extremo valor. É por isso que em todo o Novo Testamento a ênfase maior, tanto de Jesus quanto dos apóstolos, era sobre salvação. É por isso que, para falar de salvação, você vai observar que 60% das mensagens de Jesus, ele está alertando sobre os perigos da condenação eterna. Ele fala do inferno, fala muito mais do inferno do que do céu. Alguns historiadores afirmam, ou teólogos afirmam, que o número do que ele fala de inferno em comparação com o que fala de céu é cerca de 70% inferno e 30% céu, querendo fazer as pessoas compreenderem a importância do significado da salvação. E é isso que Paulo tenta nos levar aqui. E ele coloca dentro desse texto, claro que dentro de um outro alvo, pois ele quer focar a palavra da reconciliação. Mas para ele chegar na palavra da reconciliação, ele constrói todo uma escada de consciência salvífica, que é importante a gente compreender isso à luz da palavra. Perceba que no versículo 11, ele expõe a razão principal de o porquê pregamos, o porquê deve existir igrejas. E ele disse que passa o tempo todo debaixo do temor do Senhor, na tentativa de persuadir as pessoas. E por que ele coloca a consciência de temor do Senhor? E por causa do temor que ele tem de Deus, ele tenta persuadir as pessoas em prol do Evangelho. Justamente que ele sabe que, embora o amor derramado do Pai é visivelmente exposto nas igrejas, na vida daqueles que creem, mas do mesmo modo que o amor do Pai está derramado na proporção de que devemos abraçá-lo para escapar da condenação eterna, que é o simples fato da rejeição a esse amor. E para entender essa rejeição e o fato da salvação, é impossível fazê-lo se não fizermos um breve relance daquilo que foi a causa originária da morte de Jesus na cruz, consequentemente de sua ressurreição e evidentemente da sua pregação que nos traz a salvação. E o porquê da salvação. Salvação significa, portanto, escaparmos de uma condenação eterna, escaparmos do inferno que a Bíblia afirma não só existir, mas como sendo uma realidade prática. Agora perceba de o porquê que isso existe. Como eu posso entender esse negócio de salvação? E que condenação é essa se tentamos viver de maneira justa, fazendo o bem? As pessoas inclusive perguntam assim: mas eu sou um cara legal? Eu sou um cara bom? Eu não mato ninguém? Eu não roubo? Eu não vivo por aí fazendo traquinagens? Faço tudo certinho? Então por que eu deveria ter o perdão de Deus? Eu não errei. Até porque a consciência humana do que se vive hoje é a tosca ideia de que erra somente se matar, roubar ou se fizer coisas graves aos olhos da sociedade. Entretanto, a Bíblia nos dá uma clareza de como isso aconteceu e de o porquê necessitamos desse perdão para não sermos condenados com o mundo, como disse Jesus. Perceba que isso se deu a partir da escolha adâmica, isto é, do momento em que Adão e Eva evidentemente tinham dentro de si o poder de escolher. Isso é um fato que Deus não negou ao ser humano. Quando Ele fez os seus filhos, a criação, Ele deu a todos nós o que a gente chama de direito de escolha, outros chamam de livre-arbítrio. E é esse poder de escolher, até porque é impossível Deus sentir-se amado se isso fosse por obrigação ou coação. As pessoas me perguntam constantemente e dizem: pastor, por que Deus nos deu então o direito de escolha? Por que Ele não colocou simplesmente o bem e não o mal junto? Por que Ele permitiu
que essas trevas acontecessem, é justamente uma prova de amor. Não existe prova de amor maior do que o fato de você deixar escolher. E ele queria que as pessoas o escolhessem por amá-lo, não simplesmente por tirar delas esse direito. E ele poderia fazê-lo. Nós, se ele quisesse, a gente seria dotados apenas de um tipo de sentimento, conectados com ele, jamais precisaria de Cristo morrer. Mas isso não é amor. Amor que exige, amor que domina, amor que não lhe dá escolha, não é amor. É imposição, é ditatorismo. E ele não impõe nada disso. O seu amor é constantemente livre para quem quiser aceitá-lo, para quem quiser viver com ele. E o Adão sabia disso. É por isso que ele dá a eles a direção dentro do jardim do Éden. Lá no Gênesis, no capítulo 3, você percebe Deus dizendo a Adão: olha, está aqui, vocês podem viver como querem, vocês podem comer de todas essas árvores. A única coisa que eu quero pedir que vocês não façam é comer desse fruto proibido aqui, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vem outra pergunta e dizem nós: mas por que Deus colocou essa bendita árvore lá? Por que não tirou ela? Por que não queimou essa árvore? Por que a árvore do conhecimento do bem e do mal tinha que estar ali? Havia a árvore da vida dentro do jardim do Éden. E quando se fala jardim do Éden, é aqui na terra. A Bíblia chama a terra de Éden, paraíso. Era um lugar onde Deus se encontrava com eles, mas a terra inteira era um paraíso. Então Deus diz: aqui tem duas árvores. A árvore da vida, você pode comer à vontade, e ela vai te dar vida eterna. Em um símbolo de vida eterna. Mas colocou ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele poderia simplesmente não tê-la colocado, não é? Mas se ele não coloca, ele não dá o poder de escolha, você entende? Se ele não coloca aquela árvore, como o homem poderia escolhê-lo? O homem nunca poderia escolher servir a Deus por amar. Então Deus mostra os dois caminhos e diz: tudo isso que fiz para você está aqui à sua disposição. Eu estou à sua disposição. Quero me relacionar com você todo dia. E é um fato isso. O que acontece é que o Adão e a Eva, de maneira furtiva, Satanás lhes aguça os desejos. E portanto, eles pecam. E escolhem aquilo que Deus disse para não escolher. É semelhantemente um pai que cria o seu filho ou a sua filha da melhor maneira possível. E diz: esse caminho que você está pensando é um caminho de morte. E o caminho que eu estou tentando te mostrar é um caminho de vida. Escolhe esse aqui. Mas não poucas famílias têm o desprazer de relatar que criou seus filhos na melhor educação possível, no melhor carinho, no melhor amor, no melhor temor de Deus. Mas seus filhos caminharam por escolhas erradas. Quantos pais que talvez estejam aqui esta noite, que têm essa dor de saber que fez tudo que podia fazer do jeito certo, mas os filhos escolheram o errado. Justamente porque todo ser humano é dotado desse poder de escolha. Não é possível manipulá-lo, não é possível dominá-lo à força, não é possível trabalhar a mente de tal maneira em que ele seja coagido a fazer por simplesmente medo ou qualquer ação de ditatorismo. Tudo por amor. Mas o Adão e a Eva escolheu, portanto, a proposta maligna. Você tem ali Deus dizendo: olha, o meu caminho é de amor, é de paz, é de comunhão, é de bênção. Você vai governar essa terra para mim, você vai ter o Espírito Santo, a gente vai caminhar junto o tempo todo pela eternidade. Mas não come daquela árvore ali, porque ali está a desobediência. Do momento em que você comer, não é o fato do fruto, é o fato de você comer. Não é o fato de você tomar o fruto da árvore, é o fato de você ir contra aquilo que eu disse para não fazer. É exatamente isso. O problema reside nisso. E eles escolheram. E escolheram justamente mediante a sugestão maligna. Agora perceba que à medida que eles escolhem a sugestão maligna, eles se sujeitam à vontade do diabo. Eles saem de debaixo da vontade divina, que é vida eterna, e se sujeitam à vontade do diabo, que é condenação. A Bíblia é muito clara nas palavras de Jesus. Deus nunca fez o inferno, que existe, é uma realidade, não é nada físico, onde você possa ir lá e tirar alguém desse inferno, embora existem lugares que parecem um inferno, mas está muito aquém de ser o verdadeiro inferno que a Bíblia diz. O inferno é um lugar onde os espíritos são colocados
Espíritos daqueles que rejeitam o Senhor, rejeitam esse amor, eles são lançados assim que morrem. O inferno, diz a Bíblia, que é um lugar onde o fogo não apaga e o verme não morre. Diz a Bíblia que é um lugar de separação divina, eterna. É um lugar que nem o diabo está lá. Foi feito para Satanás e os seus seguidores, os seus anjos, diz a Bíblia, nas palavras do próprio Jesus. Não foi feito para o homem. E por que o ser humano, o espírito humano é lançado lá? Porque ele escolheu andar no caminho da serpente, segundo Adão. É por isso que vem a palavra do Cristo e a morte na cruz, para dar o direito ao homem de um novo caminho, de mostrar a ele o caminho certo, da maneira que ele entenda, por amar. E talvez alguém diga, mas por que Deus poderia? Ele poderia ter feito, mas por que Ele não fez? Não arrancou tudo isso antes que o mundo fosse formado? Porque todas as coisas nasceram dentro de Deus. E quando todas as coisas estavam dentro dele, Ele já amava cada uma delas. Quando você, antes de nascer, aliás, antes de o mundo ser formado, antes de qualquer um de nós existir, a Bíblia diz que já existíamos dentro do coração de Deus, e Ele já nos amava quando ainda não existíamos. É como uma mãe que tem o seu bebê, e conversava com uma irmã que está grávida, recém-grávida, e me lembrava disso. Ela já ama esse bebê, mesmo que não sinta nada dele ainda, ela já o ama, porque está ali dentro. As mães que estão aqui que o digam, não é verdade? É um amor insondável, que está disposto a morrer para aquele bebê viver. Assim é Deus. E ainda que Isaías disse, ainda que possa uma mãe esquecer do seu filho, tendo ela o maior amor que outro ser humano não tem, senão o amor de mãe, todavia, ainda que uma mãe esqueça, mas Deus jamais esquecerá de ti, por conta do amor extremado que Ele tem por cada um de nós. E essa verdade clara está exposta em toda a Bíblia Sagrada. A escolha humana o colocou debaixo de uma condenação eterna. E essa condenação eterna, diz a Bíblia, que por um entrou o pecado no mundo, a saber, Adão. E consequentemente, se nascemos de Adão, todos nós herdamos o pecado dele internalizado em nossa natureza terrena. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 6, ele diz: o primeiro pai pecou, consequentemente todos que veio após ele, por causa do pecado originário de Adão, todos nós pecamos. Temos essa semente pecaminosa dentro de nós, essa natureza ruim. Temos, mesmo sendo bons, às vezes temos vontade de matar alguém. Mesmo sendo bons, temos inveja. Mesmo sendo caras legais, desejamos o mal ao próximo. Mesmo sendo bons a vida inteira, tentamos tirar vantagem dos outros. Mesmo sendo gente fina, bem educado, às vezes somos falsos, mentimos, pecamos. E mesmo que a gente diga, não, eu não tenho nenhum tipo de pecado, ok, já acabou de pecar, porque mentiu para si mesmo. Está dentro de nós, herança da escolha adâmica. Então o homem estava condenado ao inferno. Por quê? Porque ele poderia seguir Deus, ele seguiu o diabo. Ele poderia seguir o caminho para o céu, ele decidiu seguir o caminho da condenação. É uma escolha humana. E desde que mundo é mundo, Deus vem trabalhando para reconciliar o homem consigo. Você encontra essas tentativas múltiplas de Deus ao longo de todo o Antigo Testamento. Desde que mundo é mundo, Ele trabalha para que o homem possa encontrá-lo outra vez. Mas você vê na Bíblia que não há da parte humana nem o esforço para encontrar Deus. Não há nada que o homem faça para buscar a Deus. Ao contrário, tudo que ele faz é para se afastar de Deus. E tudo que Deus faz é para se relacionar com o homem. A Bíblia inteira é uma proposta de Deus para isso. Entretanto, parece que o ser humano ama mais as trevas do que a luz. Se contenta com a proposta da condenação ao invés da proposta do céu. E o céu, em contraste com o inferno,
É um ambiente onde reina a paz, a harmonia, a eternidade de gozo, de felicidade, de companheirismo, de amor. Enquanto que o contraste disso no inferno é solidão, separação, dor, angústia. Uma eternidade separada de Deus e das pessoas, sendo queimado vivo pela eternidade. Isso é o inferno. Quando olhamos aqueles vulcões e aquelas lavas ardentes, temos uma breve sensação do que significa inferno. É como a Bíblia o descreve. Jesus, certa feita, contando uma parábola, e ele chama a parábola de rico e Lázaro. E ele diz que aquele cara orgulhoso, prepotente, maligno, ele não foi condenado porque ele era rico, ele foi condenado pelas ações de prepotência, de orgulho, de maus tratos, de pecado, de ignorar os convites do divino. E o Lázaro, que era um mendigo, não foi salvo porque ele era mendigo ou pobre. Ele foi salvo porque tinha um coração humilde e, segundo o texto, amava a Deus. Ele foi conduzido aos céus. Mas aquele orgulhoso foi conduzido ao inferno imediatamente do momento em que morre. Há rumores humanos de que quando alguém parte e morre, sua alma fica por aí tentando encontrar o caminho correto. Dizem que enquanto está velando, a alma está por aqui perambulando. Tem que fumar o cachimbo da paz para ela ficar de boa. Em absoluto, do momento que morre, ou o céu se abre, ou o inferno se abre. É imediato. Não há tempo de voltar atrás. Nessa mesma parábola, o cara que foi condenado ao inferno, lá ele gritava, gemia de socorro. E ele gritava por ajuda, mas não tinha como ajudá-lo. Ele chamava por Abraão e dizia: Pai Abraão, me ajuda. E na parábola Jesus prefigura o Abraão e diz: não posso fazer nada por você, porque você teve a escolha em vida, mas morrestes, e a partir da morte não pode ser feito coisa alguma. É por isso que a Bíblia diz em Hebreus 9:27 que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. É imediato. Não há escolhas depois da morte. A escolha é enquanto está vivo. Observa, portanto, que a escolha adâmica para toda a humanidade o levou à condenação eterna e a vivermos debaixo dessa sentença condenatória. Embora os esforços feitos pelo Criador ao longo dos séculos tenham sido ignorados, até o ponto de chegar à morte de cruz do Cristo, que é um ápice do derramamento de amor e da misericórdia divina. Justamente porque desde o dia em que Adão pecou até o dia em que Jesus nasce em Belém, todos os esforços divinos para que o homem entendesse o caminho da salvação fora feito. E tudo que o homem fez na tentativa de se reconciliar ou criar para si mecanismos de religião, foram como que travas para a sua própria fé. É por isso que a religião ao longo dos séculos nunca conseguiu salvar ninguém. Até porque a origem da palavra religião não é a mesma origem da palavra religião que usamos hoje. Quando Tiago fala, essa é a verdadeira e boa religião, lá no capítulo 3 do seu livro, aliás, capítulo 2 do seu livro, ele está falando do cuidado com os órfãos e das viúvas. O termo religião ali é cuidado com o próximo, mas o termo religioso que se usa nos nossos dias vem do latim religare, do que é religar o homem com Deus. Como que o homem consegue se ligar com Deus? Impossível. Tudo que o homem faz em torno de si mesmo é a partir de suas escolhas erradas. Então, ainda que tenhamos o esforço de praticar as melhores obras possíveis, não conseguiremos redimir-nos de nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios no capítulo 2, dizendo que a salvação é um dom de Deus
para que ninguém se glorie. Não vem de nós, é um dom de Deus, é pela fé que alcancemos. Podemos, portanto, fazer todo tipo de boas obras, mas nenhuma boa obra nos alcança a salvação. Quando Tiago fala disso, ele diz que não é possível ter fé sem obras e ter obras sem fé. Ele está dizendo que as obras são fruto da minha fé viva e da minha salvação, e não ao contrário. Perceba, portanto, que a ideia de Jesus, ao descer na cruz e morrer por nós ali, é conceder a nós o pagamento do pecado que nós não conseguimos pagar. A dívida gerada por Adão e que toda a humanidade arcou com ela. Nos tornamos devedores por causa de Adão. Se tornou impagável. Não havia nada que pudéssemos fazer que quitava esse débito. Tudo que fizéssemos descontava da dívida, mas continuava saldo devedor. Vivia a vida inteira fazendo sacrifícios, pagando penitências. Como lá no Nepal, por exemplo, em outubro, você tem o festival hindu, o festival da penitência. As pessoas cruzam espadas nas suas bocas, andam quilômetros com facões batendo nas costas, e a avenida fica vermelha de sangue das pessoas se autopunindo para Shiva, na tentativa de obter perdão de seus pecados. Nada que o homem faça consegue minimizar a sua dívida. Até porque Isaías, no capítulo 59 do seu livro, ele diz, nos versículos 1 ao 3, que os nossos pecados fazem uma separação entre nós e Deus. As nossas iniquidades, e o que é iniquidade? É aquilo que sabemos que é errado e assim fazemos. Estamos errando e continuamos errando. E ele diz que isso constrói um muro de separação. E é impossível, portanto, Deus olhar para nós. É diante dessa cena de impossível reconciliação que o homem se esforça, luta e tenta alcançar o benefício da salvação pelas suas próprias obras. E o apóstolo Paulo tem que dizer de maneira clara no capítulo 3, o verso 23 de Romanos, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer, disse ele. Quando vai para o capítulo 6 de Romanos, no versículo 23, ele diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. É essa cena difícil que eu queria que você entendesse. A salvação é um presente divino. E eu queria que você olhasse para quem está ao seu lado e diga: Jesus te deu isso, um presente divino. Perceba que por conta de que o homem não conseguira, ainda que empregasse todos os seus esforços para ser salvo, não conseguiu, não deu. Então Jesus diz: eu vim pagar sua dívida, eu vim resolver o problema da sua fatura. Eu gosto da expressão paulina, quando ele escreve aos Colossenses, no capítulo 2, e o versículo 13 em diante, ele diz assim: e vós outros que estáveis mortos nos vossos delitos e pecados, e na incircuncisão da vossa carne, ele vos vivificou com ele, perdoando-nos todos os nossos delitos. A cruz de Jesus, quando ele morre lá, ele diz: agora a dívida do mundo inteiro está sendo paga por mim. Você só continua com a promissória se você quiser. E o versículo 14 ele diz: havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, tirou-o do meio de nós, cravando-a na cruz, e tendo despojado os principados e as potestades, expôs publicamente ao desprezo, e sobre eles triunfou. Sabe o que quer dizer isso? Jesus está dizendo: olha, é como você ir lá na onde você tem a sua conta bancária que poderia estar no vermelho.
Ou lá no seu mercado, quando você compra, que poderia estar no roxo, nem no vermelho não está mais. Ou é alguém que você pegou emprestado, seu nome já está para lá de Bagdá, não tem mais jeito para você. E alguém ir lá e pagar a sua dívida. Pagou. Imagine que você tem uma conta lá no banco do governo e deve lá 1 milhão. E você ganha um salário. Você paga 600 pila de aluguel. Come o que os outros dão, porque só de luz tu gasta 100. Energia está muito caro. E aí, nunca vai pagar a dívida, porque sobra 20 reais para bater em 1 milhão. Nunca vai pagar a dívida. Mas então, vem alguém e vai lá na agência que tu deves e diz: quanto é a conta do fulano? E o cara vai dizer 1 milhão, corrigido com os juros, dá 2 milhões e pouco. E o cara diz: está aqui, está pago. Dá o título aqui. Está pago. Aí o gerente da tua conta te ligou: fulano, você está de sorte. Chegou alguém aqui e pagou tua dívida. Aí você, muito honesto, e eu também muito honesto, diz: não. Eu estou devendo aí, eu não aceito isso não. Eu vou pagar quando eu puder. Não, eu estou dizendo que já foi paga. Você não deve nada. Então eu digo: eu não paguei. Como é que eu não devo nada? A conversa é essa: eu quero continuar devendo. Quero continuar no problema. Quero continuar condenado. Quero continuar sendo cobrado pelo diabo. Quero que o diabo continue batendo na minha porta e dizendo que eu sou devedor. E o gerente diz: não, você não está entendendo. Até o seu escrito, a sua promissória já foi paga, cravado na cruz. Não existe a promissória mais. Aí eu, muito honesto, digo: não existe para você, mas está aqui, ó. Eu sei que eu estou devendo. Isso é a escolha errada. O que Cristo faz é pagar a minha dívida pecaminosa. E portanto, se eu creio nele e obtenho dele o perdão, se eu não creio nele, eu não obtenho perdão. Você entende isso? Eu estava, portanto, condenado. Põe a mão no ombro de quem está ao seu lado. Miserica de my life, acabou a hora. Diga para quem está pertinho de você: eu e você estávamos condenados. Nada podia ser feito. Nós temos muitos advogados aqui. Aqui no Brasil existem os poderosos H6, né? Que dependendo de quem tem grana, os H6 saem ou não saem, né? Pobre não sabe nem o que é HC. Era para o hospital de clínica. Não, é habeas corpus. Enfim. Agora rico, HC sai, porque vai lá para Brasília, para tudo. Mas na condenação eterna, não tem advogado que dá jeito. Não tem STF. Não tem poder financeiro. Ninguém poderia comprar a tua liberdade. Ninguém poderia te dar o habeas corpus. Ninguém poderia arriscar a tua dívida. Ninguém. Mas Isaías diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, ele foi moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Essa é a maior intriga e raiva do diabo. Chacoalha o ombro do teu lado e diga: o diabo tem que chacoalhar o pé mesmo. Sabe por quê? Porque você creu no que Jesus fez. E quando você creu no que Jesus fez, a sua dívida foi paga. Aí o diabo vem a você e diz: ei, foi paga lá, mas eu estou aqui te dizendo que não foi paga para mim não. Aí você pega esse texto e diz aqui: ó, capirotão, Zé Mané, está aqui, ó, foi cravada na cruz e ele triunfou sobre você. Você não manda mais nada, você não tem domínio sobre mim, você não tem poder algum, você já perdeu tudo, porque ele me deu tudo. A gente tem vivido a vida inteira dando muito poder para o diabo.
não passa de um lagarto estragado. Ele quer ser um crocodilo, mas nada mais do que uma lagartixinha com o rabo quebrado. E que daqui uns dias a cabeça vai estar quebrada. É verdade. Glorifique mesmo. Precisamos crer no que Jesus fez. A salvação nos isenta, nos arranca, nos tira da condenação eterna. Muitos de nós sentiam o calor das chamas do inferno sobre os nossos lombos. Quantos de nós, ao deitar nos travesseiros confortáveis, na perspectiva de ter um sono tranquilo, não conseguia viver em paz por conta da acusação constante na sua consciência? E não há peso maior do que o peso da consciência. Não há dor maior do que saber que você partir, se a morte chegar e bater na tua porta ali. Ainda que quando crentes, quando o anjo da morte bate na porta, a gente diz: sai de ré, capiroto. Não é? Mas é o anjo da morte, às vezes ele só quer te levar para o céu. E a gente pensa que é ruim. Agora imagine quando estávamos acorrentados pela consciência pecaminosa. Quantos de nós tinha medo de morrer, porque sabia que ia ter que prestar conta com o divino? Talvez eu esteja falando com pessoas que estão tremendo de medo de partir e ter que encarar Deus de frente no juízo final. Justamente porque o diabo fica o tempo todo te apontando dos pecados que você já cometeu. Ele só não tem coragem de te mostrar que o Cristo já te perdoou de todos eles. E esse não é o papel dele, é o nosso papel. É por isso que o apóstolo Paulo diz: eu tenho temor de Deus, por isso eu tento persuadir os homens acerca daquilo que aconteceu comigo. É o conhecimento da cruz que me leva a essa isenção da acusação maligna. É dentro dessa perspectiva que ele nos ensina o que é salvação. No versículo 15, depois de nos falar de que o amor de Deus nos constrange, no versículo 15 ele aponta que Jesus morreu por nós, se entregou por nós. Eu já estou falando de 2 Coríntios 5,15. Ele se entregou por nós. E agora, seu sacrifício foi tão eficaz, tão poderoso, tão real, que nos garantiu de maneira imediata o transporte da condenação para a vida. Olha o que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 2 e o versículo 13. Ele diz que o Cristo nos transportou do império das trevas e nos conduziu para o reino do Filho do seu amor. 1,13, desculpe. Perceba que esse transporte divino nos leva à total isenção do poder do diabo. Se você não der glória a Deus nessa parte, eu não sei. Escuta bem isso aqui para você entender. O que o versículo está dizendo é que eu e você não andávamos com um pezinho nas trevas. Vivíamos com o corpo inteiro debaixo do domínio do império das trevas. Sabe o que é debaixo do domínio do império das trevas? Tudo o que você faz, a sua consciência, a sua ideia, seu modelo de vida, seus negócios, sua casa, está debaixo do domínio do diabo. Era assim que vivíamos. Assim vive aquele que não creu em Jesus. Quem domina a sua finança, quem domina a sua casa, quem domina a sua língua, quem domina seus negócios, quem domina seus clientes é o diabo. Não existe um meio termo. Ou tem Deus ou tem o diabo. Não tem meio termo. Eu queria aqui ser mamão com açúcar para você e tentar te trazer uma mensagem pacífica, legal, onde você pudesse dizer: uau, que legal. Mas eu quero te trazer algo que você possa entender, que se você quiser alcançar o céu, não tem outro meio. Não existe caminho alternativo, irmão. Não tem. Estávamos debaixo da condenação do diabo. Ele nos tirou debaixo desse poder das trevas. E Ele nos transportou
para o reino do Filho do seu amor. Coloca a mão no ombro de quem está ao seu lado e aperta. Diga para essa pessoa: o diabo te tinha lá, numa corrente, mas o Cristo te tirou de lá e quebrou a corrente. Isso é muito simples de exemplificar. Eu vou fazer papel de diabo aqui. Vem cá, Marco. Sobe cá. O diabo, ele tinha uma corrente presa em mim. E o cara pensa que está livre. Mas quem guia é o diabo. Quem leva para onde quer é o diabo. Dá rasteira, levanta para a direita, para a esquerda, para cá, para lá. É o reino das trevas. Não tem jeito, porque o diabo não deixa. Está amarrado, está preso. Mas então ele creu em Jesus. E quando ele creu em Jesus, a corrente do diabo soltou. Ele agora vai para onde ele quer, livre, porque Jesus o leva onde ele quer, livre. Ele está debaixo do reino do Filho do seu amor. Significa que o Pai está olhando por ele, o Espírito Santo veio morar dentro dele, a luz está focada nele. É um privilégio gigantesco. Quando ele se liberta dessa corrente maligna, não pela sua própria força, mas pelo simples fato de que ele creu no Cristo. Paulo diz que acontece algo extraordinário. Ele escreve aos Efésios e diz que o efeito dessa salvação nos coloca em um lugar tão especial. Ele diz assim: e ele nos elegeu nele. Ou seja, o Pai nos elegeu em Jesus antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor de sua glória e da sua graça, o qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando ele está falando isso, ele quer nos levar a compreender aonde ele nos assentou mediante o estado que estávamos debaixo do império das trevas. E olha no capítulo 2 o que ele diz. Ele diz assim, mas agora ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, assim como eu mostrei aqui. Entre eles todos nós também antes andávamos nos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu vou concluir. Estávamos andando dominados pelas correntes malignas, no império das trevas. Então cremos em Jesus. Por conta do seu amor, o Espírito Santo nos convence e cremos. Então ele nos tirou de lá e nos fez assentar-se em regiões celestiais. O que significa isso?
que todas as bênçãos concedidas pelo reino de Deus são acessadas no plano espiritual, no acesso espiritual, no meio espiritual. E Ele nos colocou nesse meio de modo espiritual. Significa que todas aquelas bênçãos oriundas do reino de Deus, das regiões celestiais, estão agora suscetíveis e passíveis de sermos alcançados por elas. Significa, portanto, que agora estávamos debaixo, faz assim comigo, ó. Faz assim comigo. Diga, estávamos debaixo da condenação do diabo. Mas agora Ele nos transportou e nos colocou assentados no colo do Pai. Assim, agora sim. Você estava assim, oprimido. Lembra quando você não tinha Jesus? Que você vivia como se tivesse um trator na sua cabeça? Oprimido. Sabe, as coisas eram terríveis aqui dentro. Ele apertava você, ele acusava você dia e noite, ele mostrava para você só seus pecados. Então você creu, e o Senhor te tirou de debaixo do domínio dele e disse: senta aqui na minha mão, porque da minha mão, disse Jesus, ninguém pode tirar você. É por isso que eu concluo essa mensagem. Se conseguimos assentar isso que significa salvação, estar protegidos pelo amor salvífico de Jesus, guardados por Ele, é o amor dele que nos guarda mediante o crer. Isso deixa o diabo enfurecido. É por isso que o apóstolo Paulo coloca esse tribunal diante de nós e nos dá motivos para glorificá-lo aqui esta noite. Pois ele diz, escuta essa última leitura. Ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Aos Romanos ele escreve no capítulo 8, verso 31, um texto tão conhecido. Que diremos, pois, a estas coisas? Que coisas ele está dizendo? Ele aponta, faz outra pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Diga comigo, que diremos, pois, a estas coisas? Agora pergunte para quem está ao seu lado: que coisas? Aí você responde: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas que coisas essa ele está falando? Aí ele continua e faz o seu raciocínio e diz assim: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Ele não está dizendo de algumas coisas que você precisa, ele está dizendo de todas as coisas que o Cristo conquistou e que está nas regiões celestiais, todas. O que é que você precisa hoje? Todas. Está acessível pela fé. Então ele continua e diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou a espada? Presta atenção nisso aqui. Olha o que Paulo está dizendo. Quantos advogados eu tenho aqui essa noite? Levante a mão, só advogado. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem algum juiz? Ainda não. Mas imagine comigo, é um tribunal. Paulo diz assim: você está sendo levado a júri. E diante do júri agora existe um acusador. E o acusador é o diabo. E ele fica o dia inteiro, a noite toda, o tempo todo diante de Deus dizendo: ele está em pecado. A Bíblia diz que o nosso acusador nos acusa dia e noite diante de Deus. Ele não precisa ir lá, porque Deus está em todos os lugares. E ele sabe
que Ele já nos perdoou, mas o diabo insiste em te acusar. É um tribunal. Então ele fica o tempo todo, ó, tem que ser condenado, porque tal ano ele fez isso, tal época ele fez isso, em tal tempo ele fez isso. Ele só não cita que você já creu e se arrependeu. Então ele cita o teu passado, que já foi apagado, mas ele insiste em lembrar. É por isso que você se lembra dos seus pecados constantemente. Os mesmos pecados que Deus já esqueceu. Perceba, ele continua acusando, é um acusador. Aí Paulo diz que nesse tribunal que tem o acusador, tem um juiz. E o juiz é o Senhor. É o juiz de todas as coisas. É o Senhor de todas as coisas. Ele diz que nesse tribunal tem um réu, eu e você. O diabo nos acusa nesse tribunal, dia e noite, diante do juiz, que é Deus. Mas ele diz que tem também um advogado de defesa, que o tempo todo nos justifica diante de Deus, por conta de sua justiça. E ele nos justificou nele, levando sobre ele todos os nossos delitos e pecados. Então o advogado, que é Jesus, diz: ok, eles pecaram lá atrás, mas eu já paguei a dívida. E o diabo continua dizendo: não, ele está devendo. E ele continua dizendo: eu já paguei a dívida, está pago, não deve nada. Só que o que é legal é que você tem que entender essa dinâmica de Paulo. O justo juiz é pai do advogado. Que te adotou e se tornou teu pai. As leis cujo promotor usa foi o juiz que fez e o advogado que escreveu. Não, você não entendeu nada, irmão. Meu Deus do céu. Eu vou dizer de novo para você entender, tá? Só para você entender. Eu sou o réu, você é o réu. O chifrudo é o acusador. E ele usa a própria lei para acusar. E ele tem razão, porque a lei diz. Mas ele acusa o réu diante de um juiz justo, que deu a lei, que inspirou a lei. Então tudo que o acusador aponta aqui, o juiz sabe, porque nasceu nele. E o juiz tem diante dele um advogado de defesa, que é Jesus. Mas a conspiração toda é que o diabo está no tribunal tentando condenar alguém diante de um juiz cujo advogado é seu próprio filho, cujo filho adotou o réu. Então sabe o que ele fez? Ele conspira a seu favor. Quando o acusador diz alguma coisa, é como se o juiz dissesse: sabe de nada. Aí o promotor, que é um bobão, ele pega o livro das suas obras e ele diz: vou te provar que ele está devendo, justo juiz, tu és justo. E o advogado diz: não está devendo porque eu já paguei. Mas o promotor diz: eu vou te provar. 1983, terça-feira, 3 horas da tarde, tal lugar assim, assim, com a pessoa fulano de tal, ele pecou assim, assim. Quer ver? Eu vou mostrar. Não. Também não. Não deve ser aqui. Me traz outro livro. Está tudo em branco aqui, eu não consigo achar. Está tudo em branco, 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 tudo em branco. Porque o juiz pegou as tuas obras e lançou-as no mar do esquecimento. Ele disse: dos seus pecados não me lembro mais. Aí você olha para o chifrudo e diz: sabe quando você fazia fusquinha quando era criancinha? Ah, isso é bom fazer na cara dele. Pode fazer. Sabe por quê? Diga para quem está ao seu lado e fique em pé:
Por favor, diga, sabe por que eu posso fazer uma fusquinha? Ah, meu irmão, se você cutucar a onça com vara curta, você tem que ter perna para poder aguentar. Então diga para quem está ao seu lado, diga, sabe por que eu posso fazer fusquinha? Porque o meu advogado é meu irmão mais velho, e somos filhos do juiz. Aí eu vejo o capiroto sentado com os outros acusadores, dizendo: aqui nós nunca vamos ganhar, nunca vai ter páreo para nós aqui. Mesmo que a gente traga as provas aqui, não vai ter jeito. O juiz conspira com o advogado a favor do réu. Isso é salvação. Fomos livres, não porque somos bons, mas porque Ele é bom. Fomos perdoados, não porque fizemos por merecer, mas porque Ele nos deu a graça de alcançar o perdão. Ninguém tem o direito de nos acusar, porque todos pecam igual. Nenhum homem, nenhum pastor, nenhum líder religioso tem o direito de pesar os seus pecados, porque todos merecem igual e de igual modo estariam condenados. Mas todos de igual modo, se creram, estão em pés diante de Jesus pela sua graça. Então o resumo final que Paulo diz é que nós precisamos fazer uma escolha enquanto vivemos. E a escolha que se faz não é da roupa que se veste ou das coisas perecíveis, mas sim daquilo que iremos herdar no reino celestial. O que Paulo nos convida a pensar aqui esta noite é onde queremos iniciar a vida pós-morte. Onde nós iremos iniciar a vida que começa quando essa carne terminar. Onde iremos? Essa escolha não se faz no caixão. Essa escolha não se faz no céu ou no inferno. Ela se faz em vida. Depois desse momento, o que resta é o determinado juízo do justo juiz, ou o céu ou o inferno. É por isso que Provérbios 16, 24 diz que emprega todas as suas forças para escapar do inferno que fica para baixo e encontrares o céu que fica para cima. Se puder escapar, escapa-te com a tua vida. E hoje a salvação nos é oferecida de graça, mas ela não foi de graça. Ela custou o sangue de Jesus na cruz, mas Ele ofereceu a nós de graça, bastando apenas crer nele. Não se paga nada, não se sacrifica nada, apenas se crê e se entrega a Ele. É tão simples. E é dentro dessa oferta de salvação que o Evangelho é pregado. Não é a oportunidade de se tornar membro de uma igreja, não. Não é ser batista ou presbiteriano ou qualquer outra fé, não. É ser de Deus, só de Deus. Onde congregas é o seu convívio relacional. O que importa é ser de Deus. Como filhos, nós queremos você conosco, te amar, te servir, te ajudar, mas queremos você com Deus. Por isso eu quero te oferecer essa oportunidade hoje. E essa oportunidade ela é tão perfeita, singular, mas ao mesmo tempo plural. Singular porque ela é única e de maneira individual. Plural porque ela alcança dois tipos de pessoas aqui. Ela alcança aqueles que ainda ou nunca tomaram essa decisão sábia e importante de entregar seu coração a Jesus em arrependimento, recebendo Ele como Salvador e perdoador de seus pecados, para escapar das garras do diabo. E a segunda alcança aqueles que já tiveram essa decisão
mas que de alguma maneira, assim como Eva ouviu a proposta do diabo e de alguma forma deslizou e fracassou na fé. Mas isso não te colocou em condenação eterna, a menos que você decida hoje voltar. A condenação será se continuares como estás. Mas se hoje decidires entregar-se o coração ao Senhor por completo outra vez, Ele te receberá como o pai recebe um filho, do mesmo modo. Então eu vou pedir para você inclinar a sua cabecinha, fechar os seus olhinhos. Eu queria que a igreja jubilasse comigo, adorasse comigo, que essa canção seja cantada, e que em nome de Jesus hoje seja noite de libertação. Onde está a quinta pessoa? Levante a mão, a quinta pessoa. Eu quero buscar você aí. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém lá atrás? Eu vou buscar. Oh, aleluia. Bem-vinda. Oh, aleluia. Querei abraçar ela. Vai te abraçar. Oh, vai lá com ele, vai lá com ele. Eu vou buscar mais alguém. Onde está mais alguém? Isso. Onde está mais alguém? Oh, você quer voltar para Jesus? Você já é crente? Pega a mãozinha assim. Tem mais alguém? Eu quero abraçar você. Quero ajudar você à fé. Oh, aleluia. Aleluia. Onde há a sexta pessoa? Cadê a sexta pessoa? Tem mais alguém essa noite? Vem cá, meu filho, eu quero abraçar você. Ele quer entregar-se a Jesus. Oh, fica aqui comigo. Uma criança se entrega a Jesus agora. Aleluia. Fica aí com ele. Onde há mais alguém? Onde há mais alguém? O céu está libertando hoje. É uma noite de salvação. Estou esperando você. Eu não quero orar sem você, mas eu não posso te esperar por mais tempo. Ficaria a noite inteira aqui insistindo com você, mas eu queria te abraçar agora, te ajudar na fé agora. Onde há mais alguém? Mais alguém? Fechem seus olhinhos. Paizinho querido, eis aqui essas pessoas tão amáveis que decidem entregar o coraçãozinho para Ti, Senhor, de uma forma voluntária, de uma forma consciente. Querem viver esse evangelho contigo, Senhor. Querem entregar a Si de modo que o Senhor habite dentro delas e elas possam viver plenamente. Eu peço-lhe, Senhor, perdoa todos os pecados agora, que as correntes que Satanás prendia seja agora quebrada em nome de Jesus, e que os pecados que o diabo usava para acusar seja agora quebrado em nome de Jesus. Que o perdão garantido na cruz venha sobre essas pessoas, e a partir de agora a vida delas muda, Senhor, porque o Senhor entra dentro delas. Vem, Espírito Santo, e entra dentro delas, que elas possam te sentir todo dia, estar em Ti todo dia. Vai, Espírito de Deus, como igreja nós oramos agora. Recebe esse povo para a glória do Teu nome, para a glória do Teu nome. Oh, os que estão alegres, glorifiquem a Deus, aplaudem a Ele. Abracem essas pessoas, derramem amor nelas. Oh, que Deus te abençoe e te guarde.